Olá galera do TFPR Game Dev, para vocês que estão assistindo. Nessa terceira parte do tutorial, eu ensinarei a vocês como criar os túneis, que é o objeto por qual o player tem que passar entre eles para pontuação. E vamos lá. A primeira coisa que nós começaremos vai ser criando um objeto vazio, um new game object, chamar ele de túnel. Vamos adicionar uma tag túnel e tagaremos o objeto com túnel, adicionaremos a tag ele. Nesse objeto nós também adicionaremos um corpo rígido e um box collider. Esse objeto ele vai ser o sensor de quando o player passa por entre os túneis para nós conseguirmos pontuá-lo. Por isso nós ativaremos a opção Kinematic para que esse objeto não sofra a ação da gravidade e também ativaremos a opção Strigger para que o objeto haja como um sensor. Muito bem. Agora que nós temos esse sensor criado, nós criaremos de fato os túneis. Muito bem, criaremos outro GameObject, chamamos de túnel up, que vai ser o túnel de cima. Tagaremos com a tag túnel. Adicionaremos um renderizador de sprite, rendering sprite render. E colocaremos a sprite do túnel up aqui. Muito bem, está vendo que apareceu nosso túnel já. E também adicionaremos um box collider aí. Muito bem. Agora que fizemos isso, nós vamos adicionar a mesma coisa adicionando o túnel de baixo. Então criaremos um novo objeto, chamamos de túnel down. Adicionaremos a tag túnel a ele. Adicionaremos um renderizador de sprite a sprite do túnel para baixo. E também adicionaremos um box collider 2D ao objeto. Muito bem. Agora que nós temos os objetos dispostos, nós podemos, claro, movimentá-lo. E ajustá-lo da maneira que nós quisermos. Muito bem, mas esses túneis são muito complexos de nós trabalharmos sem que ele esteja associado a um objeto pai. Então, marcaremos os dois túneis. Primeiramente, agora que eu mexi, vou resetar a posição deles. Pronto, agora eles estão no centro. Assim mesmo como o túnel também resetarei. E associaremos o túnel up e o down ao objeto túnel. Muito bem, agora sempre que nós movermos o túnel, esse controlador do túnel, esse sensor do túnel, o túnel de cima e o de baixo se movimentarão junto. Muito bem. Feito isso, nós arrumaremos agora, disporemos os túneis em uma distância entre eles. Eu vou colocar uma distância de 3.5 para o túnel de cima e a mesma para baixo, menos 3.5. Acho que agora os túneis estarão em uma posição razoável de tamanho para o player passar por entre eles. E aqui temos o objeto túnel. Muito bem. Agora, como você pode ver, o objeto túnel é o pai desses objetos. Então, sempre que nós movimentarmos o túnel up e o túnel down, movimentarão juntos. E, por fim, eu só editarei a caixa de colisão. Você tem vários métodos para editar a caixa de colisão. Eu editarei do método que eu edito Box Collider.
nós colocaremos esse sensor de quando o usuário sair do túnel. Então nós colocaremos ele bem ao fim do túnel, de maneira bem fina. Muito bem. Esse objeto é o objeto sensor que será chamado quando o usuário conseguir passar por entre os túneis. E os túneis são objetos fixos, são objetos sólidos, né? E o usuário, sempre que ao relar neles, vai perder o jogo por si. Muito bem. Agora que nós temos os túneis criados, nós criaremos também um script em C Sharp. Vamos chamar ele de túnel. E atrelaremos ele ao objeto túnel. Muito bem. Com isso nós vamos trabalhar agora com a movimentação deles. Abrimos o script, vamos editá-lo no MongoDevelop. E aqui está um objeto vazio, sem nada a priori. Nós não utilizaremos o método start. Então, para que o túnel se movimente, nós precisaremos de uma public float, número real que vai determinar a velocidade. E na atualização de cada frame, nós pegamos um vector tree, vamos chamar de new position, que vai receber a transform.position, que é a posição do objeto. E vamos movimentar ele ao longo do eixo X, horizontalmente, né, no caso. Como nós estamos movimentando o objeto túnel, todos os objetos que são atrelados a eles também se movimentarão. Então nós faremos o túnel se movimentar para cá. E o túnel up e o túnel down, por consequência, se movimentarão juntos. Então muito bem, a nova posição .x ela vai receber diminuída velocidade, pois estamos indo para a esquerda. Uma taxa de speed vezes time.deltaTime, que lembrando essa é o tempo médio de diferença entre dois quadros, para que possa compensar as variações de diferentes consoles que podem rodar, hardwares que podem rodar em diferentes velocidades. E por fim, o transform do objeto.position, usando a matriz de transformação, vai receber a nova posição. Muito bem. Com isso apareceu a velocidade. Vamos colocar em 2. Com isso, o túnel conseguirá se mexer. Muito bem. Mas nós não queremos que seja uma coisa engessada, né? Nós queremos que sempre que toda hora seja criado mais túneis. Então, nós faremos desse objeto um prefab, simplesmente arrastando aqui. Deu para ver que ele já ficou azul. Ele virou um prefab. Assim nós conseguimos instanciar ele sempre que precisamos. Nós criaremos então um novo objeto chamado tunnel controller. E este objeto tunnel controller, ele é apenas um controlador que vai controlar a disparada de novos túneis. Muito bem. Então esse objeto é apenas um controlador. Nós criaremos um script chamado
túnel controller, atrelaremos ele ao objeto túnel controller e editaremos agora. Muito bem. Para que os túneis sejam lançados, nós precisaremos de um public float delay, vamos chamar de delay, que vai ser o tempo que um túnel vai ser lançado e depois outro. Nós precisaremos do objeto que será lançado, então colocaremos um GameObject túnel. E por enquanto só. Bem, farei um método aqui chamado do tipo de retorno void, chamado launch tunnel. Esse método ele vai ser o responsável por lançar os túneis de um tempo que nós determinaremos em delay, que será lançado de tempo em tempo. Muito bem. Mas os túneis têm que ser lançados de forma, claro, aleatória, né? O tamanho, a altura deles. Então nós aqui vamos ver qual vai ser a altura que nós que achamos viável para colocar os túneis. Eu diminuirei um pouco o tamanho da tela para caber bem os túneis entre elas. E vamos ver um tamanho legal. Essa é uma altura boa para lançar um túnel, ou seja, em y valendo 1,6 seria uma altura razoável. Então para y menos 6 também, vamos ver na câmera, seria uma altura razoável para se lançar um túnel. Então muito bem, voltando ao script de lançamento de túnel, nós faremos uma variável altura que recebe um valor aleatório, um random, .range, no intervalo de 1.60 float e menos 1.60 float. O F por causa do ponto flutuante, que é um tipo float. Muito bem. Então, nosso túnel será dado a ele uma altura entre 1,60 e menos 1,60, aleatoriamente. Ou seja, de mais ou menos aqui serão lançados de tempo em tempo um túnel. Muito bem. Então nós criaremos um vector tree, vai ser position, que pega transform.position. Criaremos também, então incrementaremos a altura, né? Com tanto que nós queremos, e instanciaremos. Como o objeto é um prefab, nós podemos instanciá-lo. Instanciaremos o túnel, o objeto túnel, que será atrelado daqui a pouco a esse túnel aqui, na posição, e esse quaternion rotation na matemática, né, se nós queremos a rotação do objeto. Então nós passaremos a identidade, a matriz de identidade, porque nós não queremos que o objeto seja rotacionado em nada. Bem, e para que o túnel seja lançado de tempo em tempo, aqui no start nós invocaremos nós faremos um callback para um método chamado invoke repeating. Passaremos o nome da função, que é launch tunnel, como uma string. C# deixa você fazer isso pela API de reflexão. Aqui é o tempo que nós queremos que o túnel seja na primeira vez ser chamada. Nós colocaremos em 0.
Só para ser mais simples, para o túnel seja chamado assim que o objeto ser criado. E o tempo de espera até outro túnel ser criado novamente. Então, o tempo de delay. Muito bem, compilemos o projeto. Tudo certo. Esse objeto é um prefab, então podemos excluí-lo. Ótimo. O tunnel controller, a gente pode ver aqui que tem o delay e o GameObject que será instanciado, que é esse GameObject aqui. O objeto que será instanciado vai ser o túnel, então movemos para cá o prefab do túnel e vamos colocar um delay de aproximadamente 2 para o túnel ser lançado. Muito bem, esse então é o objeto túnel controller. Eu vou adicionar aqui só um ícone bonitinho, porque esse objeto não terá um ícone, né? Ele não terá um sprite, então vou adicionar um ícone a ele. Editar a posição. Muito bem. Aqui na câmera. E agora os túneis serão lançados daqui para frente. Então, nós colocaremos o túnel no objeto túnel controller aqui para fora da câmera, para que os túneis sejam distanciados de fora e venham vindo para cá. Muito bem, vamos testar agora se deu tudo certo. E como é possível ver, os túneis são distanciados de maneira correta. Como nós estamos a física do jogo da colisão, então nós podemos notar a colisão é feita com outros objetos. Porém, os túneis ainda não estão sendo destruídos. Então, nós queremos que sempre que os túneis cheguem nesse lado da tela, eles sejam destruídos. Então, eu vou criar aqui uma função. Vou criar aqui uma função chamada para que os túneis sejam destruídos. No script do túnel, no script túnel, esse script aqui, não no controlador dele, sempre que eu vou criar uma função chamada uma função que retorna um booleano chamada out of screen, que não recebe nenhum parâmetro. E essa função vai nos retornar verdadeiro se o túnel tiver atravessado essa parte da tela aqui e será destruído. Então, criaremos um vector tree de viewPos. Vai ser o mesmo esquema da videoaula passada, de como sair da tela. Então nós pegaremos a câmera no main, transformaremos as coordenadas para viewport, as coordenadas do mundo para viewport, word to viewport desse objeto. Ótimo, então nós transformaremos as coordenadas deste objeto do mundo para o viewport. Mesma coisa do vídeo aula passada, do tutorial do Space Invaders. Daí nós nós arredondaremos para 0 e 1, colocaremos entre o intervalo de 0 e 1 o valor do que acabamos de pegar e simplesmente verificamos. O 0 vai ser, claro, o 0 vai ser o fim dessa parte da tela, o fim, e o 1 vai ser a parte de cá, a parte direita da tela. Lembrando que é para o X, ou seja, para o eixo X, que é o eixo horizontal. Então, nós simplesmente verificamos se o viewPos.x for menor ou igual a 0, ou seja, se o objeto é menor ou igual a 0, se ele está fora da tela,
nós retornaremos verdade. Caso contrário, retornaremos falso. E aqui no método update, nós verificaremos sempre se o objeto túnel já está fora da tela. Se ele tiver, nós destruímos o próprio objeto túnel. Muito bem. Compilaremos o script. Opa. A map. Opa, é ponto. Desculpa, gente. É ponto clamp. Pronto, para arredondar. E aqui é o valor x para arredondar. Muito bem. Compilaremos novamente. Ótimo. Então nós estamos arredondando o valor x do objeto túnel. Nós estamos pegando as coordenadas dele na viewport e arredondando as coordenadas do eixo horizontal, ou seja, do x entre 0 e 1. Arredondando não, colocando nesse intervalo. E se for menor que 0, ou seja, estiver fora da tela, nós destruímos o objeto. Então, muito bem. Voltando ao jogo, vamos fazer o teste. É possível notar que está sendo distanciados os clones do objeto túnel. Oba, agora deu certo. Sempre que o objeto sai da tela, ele é destruído. Mas dá para notar que ele não sai completamente, porque o ponto de ancoragem dele é aqui no meio. Então sempre que ele chega naquela parte, ele é destruído. Então nós resolvemos isso. Adicionamos só um pouco mais, um pouquinho a mais, para ele verificar um pouco à frente. Muito bem. Assim nós estaremos pegando a coordenada do objeto. Estaremos colocando ele 10% para frente, para que ele saia todo fora da tela para ser destruído. Muito bem, daremos um build. Ótimo. Agora vamos testar. Muito bem, ele está instanciando os túneis corretamente. E deu para ver que agora ele passou mais aqui da tela e foi destruído. Muito bem, galera. Essa foi então a videoaula de como criar os túneis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.